Olá, graça e paz, louvado seja o Senhor. Estamos aqui para mais um tempo com o Senhor. Eu queria trazer neste dia uma palavra que está no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 24 em diante. Mas antes queria te lembrar de subscrever o canal, de curtir esse vídeo, esta palavra, que eu creio que ela vai te edificar, ela vai te encorajar. E eu quero falar de Mateus 24, versículo 13, que mostra para nós acerca do reino dos céus. O reino dos céus é a igreja. O reino dos céus é a vontade do Pai sendo estabelecido nessa terra por meio da sua igreja. Mateus capítulo 24, no seu versículo 13, diz o seguinte, e no versículo 14: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Esta é a palavra do Senhor, a necessidade que temos ainda nesse tempo difícil, de situações que se levanta, o amor esfriando, as pessoas se levantando uma contra as outras. Ainda não é o fim. O Evangelho do Senhor precisa ser pregado, precisa ser anunciado. O reino, a pessoa do Senhor, de uma maneira muito simples. O amor do Senhor, a sua graça, precisa ser pregado, precisa ser anunciado. O homem, quando ele recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, a salvação iniciou nele. Um processo de salvação iniciou neste homem. Agora Deus deseja que essa vida cresça, que essa vida amadureça. Não basta apenas sermos salvos. Não basta apenas receber Jesus como Senhor e Salvador. Essa vida precisa crescer, essa vida precisa amadurecer. Nós precisamos atingir um estágio de vencedores nessa terra. Nós precisamos reinar com o Senhor, reinar com Ele em vida. O reino do Senhor precisa ser estabelecido nessa terra. O Senhor precisa governar os seus filhos por meio da sua palavra, por meio da sua vontade, por meio da obediência. Não apenas devemos considerar que o Evangelho seja pregado, mas os mesmos que anunciem o Evangelho devem viver por meio deste Evangelho, devem se submeter a este Evangelho, um Evangelho que é de poder, um Evangelho que traz o reino dos céus para esta terra. Quando eu me conecto ao Senhor, à sua vontade, ao seu propósito, o reino vem para essa terra. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje nós estamos nessa terra não apenas para fazer a nossa própria vontade, mas queremos fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai, ela deve ser estabelecida, ela deve ser feita. Por isso que Ele enviou o seu Filho, e nós cremos no Filho de Deus e queremos nos sujeitar, nos submeter ao arranjo divino de Deus, buscando fazer a vontade, trazendo o reino para essa terra, santificando o nome do Senhor nessa terra. Quanto mais clamarmos o nome do Senhor é santificado nessa terra, e a vontade do Pai, ela é estabelecida. Quando nos restringimos a nós mesmos, negando a nós mesmos a nossa vontade, a nossa intenções humanas e naturais, para fazer a vontade do Pai, para seguir o Senhor, para estabelecer a vontade de Deus em cada lugar, aonde pessoas estão abertas para ouvir o Senhor, receber a palavra, receber o reino, andar, seguir o Senhor e se sujeitar e submeter à sua vontade. Nós precisamos crescer
nós precisamos amadurecer, atingir um estado de maturidade por meio de se alimentar da palavra, por meio de adorar o Senhor, por meio de anunciar o seu reino, por meio de pregar o seu evangelho, por meio de viver uma vida de cruz, de experimentar Cristo, este Cristo crucificado, quando nós negamos a nossa própria opinião, nossos próprios conceitos. O Senhor cresce, o Senhor estabelece a sua vontade no nosso interior, no nosso coração, e quanto mais nos sujeitamos à vontade desse Senhor, à vontade desse Rei, esse Rei começa a governar a nossa vida, começa a governar a igreja, começa a governar os seus filhos, e o Senhor começa a ganhar uma atmosfera, começa a ganhar um ambiente do reino nessa terra, e tudo que Deus falar por meio do seu Filho, a sua igreja, os seus filhos vão obedecer. A palavra diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito tem clamado nesse tempo para que o reino seja estabelecido, para que vivamos uma vida unidas ao Senhor, unido a Cristo, voltado para Cristo, nosso coração, nossa vontade, todo o nosso ser voltado para o Senhor. Que o Senhor possa te levar a uma comunhão com Ele, para que possamos estar debaixo do seu governo, debaixo da sua autoridade. Que o reino venha para a nossa vida, venha na nossa casa, venha na nossa família. Que o reino, que o governo do Senhor esteja na igreja, não o governo do homem, mas o governo do Senhor. O homem sujeitando, colocando Cristo como cabeça, Cristo como centro e Cristo como aquele que tem a primazia. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te encoraje com essa palavra, no nome do Senhor Jesus. Quero te abençoar, orando por você, para que o reino entre na sua casa, no nome de Jesus. Pai, eu oro para que o reino do Senhor entre nessa casa, entre nessa família, passe a governar o ambiente, a atmosfera que essa pessoa está, que essa família está, também a igreja onde ele pertence, onde congrega. Que o reino seja estabelecido, que o Senhor seja o centro, seja a primazia, governe em nome de Jesus. Não seja o homem a governar, uma liderança humana a governar, mas a liderança do Espírito, encabeçamento de Cristo como centro de todas as coisas. Eu abençoo a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Te encorajo a compartilhar esse vídeo, a subscrever no canal, a compartilhar, deixar aí o seu like, e que Deus te abençoe. Até a próxima, no nome de Jesus. Amém.